todos. Antes de tudo, obrigado pela presença e pela oportunidade de apresentar um tema que está cada vez mais no centro das discussões educacionais: o uso da inteligência artificial na educação infantil. A gente vive hoje num cenário que, há poucas décadas, era pura ficção científica. Máquinas que reconhecem vozes, assistentes que respondem perguntas, algoritmos que recomendam vídeos, músicas e até mesmo parceiros amorosos. Tudo isso é inteligência artificial. E tudo isso já faz parte da rotina até mesmo de crianças muito pequenas. Desde o surgimento dos primeiros computadores, a tecnologia tem avançado de forma quase alucinada. E a IA representa o auge dessa evolução. Sistemas que aprendem, que se adaptam, tomam decisões e até reconhecem padrões emocionais. Só que aqui vai uma provocação. Só porque a tecnologia existe, ela precisa ser usada? E mais, ela deve ser usada com crianças pequenas? É aí que começa a nossa investigação. A simples presença de recursos tecnológicos não garante por si só um uso pedagógico eficaz. A IA, por mais poderosa que seja, não faz mágica. Se for mal aplicada, ela atrapalha, e é por isso que o uso dela na educação infantil exige mais do que empolgação com inovação, exige compreensão profunda, intencionalidade pedagógica e principalmente ética. A geração atual já nasce conectada. Crianças hoje sabem arrastar o dedo na tela antes mesmo de saberem segurar um lápis. Isso muda completamente o perfil do aluno da educação infantil e exige à escola a transformação urgente. Não dá mais para continuar com práticas engessadas do século XX tentando ensinar crianças do século XXI com métodos do século XIX. Como educadores e como pesquisadores, nosso papel não é rejeitar a tecnologia, nem aceitá-la cegamente. É fazer uma análise crítica e é exatamente isso que esse trabalho se propõe: investigar o uso da inteligência artificial na educação infantil, analisando tanto seus impactos positivos quanto seus riscos, seus limites e suas possibilidades. Através de uma revisão de literatura atualizada e criteriosa, buscamos entender como a IA está sendo implementada no ambiente escolar, quais são os benefícios que ela pode oferecer e quais são os cuidados que precisam ser tomados para que a educação não perca sua essência humana. Afinal, a pergunta central que nos guiou foi: a inteligência artificial pode, de fato, contribuir para o desenvolvimento integral das crianças, ou ele corre o risco de infantilizar a tecnologia e tecnologizar a infância? É isso que vamos apresentar a seguir. Olá, Educação Infantil no Brasil, de onde viemos e onde estamos. A base do jogo, Educação Infantil Brasileira fala. Antes de analisarmos a presença da inteligência artificial na educação infantil, é essencial compreendermos o contexto educacional em que ela se insere. No Brasil, a educação infantil passou a ser reconhecida como parte integrante da educação básica a partir da década de 1980, ganhando relevância com a Constituição de 1988 e posteriormente com a LDB de 1996. Hoje, reconhecemos a criança como sujeito de direitos, com voz, sentimentos e capacidade de construção de conhecimento. No entanto, ainda enfrentamos desafios estruturais: ausência de formação adequada para os profissionais da área, deficiência de infraestrutura e práticas pedagógicas, que nem sempre dialogam com as necessidades reais da infância. É nesse campo sensível o início da trajetória escolar, que a inteligência artificial começa a ser inserida. A questão central é: ela representa um apoio afetivo ou um risco à qualidade da educação?
Mas por que esse tema é relevante, né? Destacamos aqui que as tecnologias, elas estão presentes no nosso dia a dia. E isso não pode estar diferente dentro da educação. Nossas crianças, nessa geração atual, vivem desde o seu nascimento com as tecnologias. Então, torna-se necessário um pensar crítico pelas práticas pedagógicas tradicionais, a fim de atender às novas demandas dessa nova geração. Para realizar esse trabalho, nós usamos um estudo exploratório descritivo e bibliográfico, do período de 20 anos, de 2004 a 2024. Também colocamos, como base para esse estudo, dessa pesquisa, um trabalho, um estudo de 30 anos, devido à relevância relacionada ao tema. E as bases para buscas foram artigos aí do Google Acadêmico. E utilizamos aí as palavras-chave para conseguir realizar a pesquisa de artigos selecionados, ou seja, também trabalhamos com a inteligência artificial. Os arquivos foram os artigos que foram disponibilizados em português e inglês, que trouxeram diretamente a aplicação da inteligência artificial na educação infantil. Agora falaremos sobre as metodologias ativas e as tecnologias digitais. Neste ponto, analisamos como a inteligência artificial pode se integrar a abordagens pedagógicas inovadoras, em especial as metodologias ativas. As metodologias ativas se apresentam como estratégias eficazes para fomentar a curiosidade, a autonomia e o pensamento crítico. Segundo Piaget, o sujeito, no caso a criança, precisa ser ativo, se relacionar com o ambiente em que vive para que assimile de forma eficaz os novos saberes. Como ele mesmo diz, a criança não é um vaso que se enche, mas uma fonte que se deixa jorrar. Agora, quando nós falamos sobre tecnologias baseadas em inteligência artificial, precisamos enfatizar que esse recurso deve ser aplicado com intencionalidade pedagógica, com experiências interativas, respeitando a individualidade de cada criança para que seja uma experiência eficaz e contextualizada. Além disso, existe uma gamificação desses recursos. Podemos destacar a personalização de conteúdos, o reconhecimento de emoções e a geração de experiências mais interativas. Porém, há necessidade de um preparo para entender como esses recursos funcionam, pois se não houver esse entendimento, essas experiências serão descontextualizadas e, consequentemente, serão ineficazes. Sabendo que a tecnologia por si só não educa, ela precisa ser conduzida com sabedoria. A educação infantil no Brasil, ela passou por importantes transformações nas últimas décadas, consolidando-se como uma etapa fundamental para o desenvolvimento integral da criança. A inserção de novas tecnologias tem se tornado cada vez mais presente no cotidiano escolar, destacando-se aí a inteligência artificial como uma das inovações mais significativas nesses últimos anos, nessas últimas décadas. A inteligência artificial ela está compreendida como um sistema capaz de simular funções cognitivas humanas. E ela é, sim, uma ferramenta com grande potencial para personalização de ensino, adaptação de conteúdos ao ritmo de aprendizagem de cada criança e ao estímulo ao desenvolvimento de habilidades cognitivas socioemocionais. No entanto, como qualquer tecnologia, o uso exige cuidados éticos e finalidade pedagógica, especialmente na educação infantil, onde o vínculo humano e a mediação afetiva é essencial. A integração da inteligência
artificial no contexto educacional, quando aliado a metodologias ativas, ela favorece a participação ativa da criança no processo de aprendizagem, estimula sua curiosidade, autonomia e pensamento crítico. Assim, quando utilizada de forma ética, planejada e mediada por educadores capacitados, a inteligência artificial pode enriquecer o ambiente educativo, promovendo experiências significativas de aprendizagem e contribuindo, sim, para uma educação mais inclusiva, dinâmica e humanizada. A gente vê isso, né, que tem um engajamento cada vez maior por parte das inserções de jogos digitais, algoritmos inteligentes aí como própria inteligência artificial ou assistentes virtuais para interação dentro da sala de aula. E essa interação, como Kahoot, Wordwall, né, elas têm uma interação com crianças de forma personalizada. Cada professor pode adaptar com o conteúdo que está trabalhando dentro da sala de aula. E os estudos, eles evidenciam benefícios, né, relevantes com o aumento do engajamento dentro da sala de aula e essa personalização ao ensino e o suporte também do docente, que fica mais rápido. Só que nós temos que evidenciar também a ausência de preparo por parte dos educadores, que ficam dependentes de forma excessiva dessa tecnologia. E aí pode ocorrer uma possível desumanização das interações. Então, é imprescindível que o uso da inteligência artificial seja orientado por princípios éticos e finalidade pedagógica para tanto. Olá, meu nome é Natália. O tema do nosso TCC é o uso da inteligência artificial na educação infantil. Para essa análise, consideramos aspectos importantes que envolvem a educação infantil, como o respeito ao tempo de cada criança e a importância do brincar. A inteligência artificial pode ser uma aliada nesse processo, promovendo a personalização do ensino com recursos que se adaptam às necessidades e interesses de cada aluno. Além disso, o uso do IA estimula metodologias ativas em que a criança é a protagonista da aprendizagem, explorando e interagindo com tecnologias de forma criativa. Isso exige também formação docente constante, para que os professores estejam preparados para integrar essas ferramentas de maneira ética e crítica. Falamos também do desenvolvimento infantil, pois é fundamental garantir que as tecnologias respeitem os aspectos cognitivos, emocionais e sociais da criança. A ética educacional é um ponto central. O uso de dados, a privacidade e o equilíbrio entre o digital e o humano precisam ser cuidadosamente considerados. Por fim, o IA contribuiu para a inovação pedagógica, mas sempre com foco no bem-estar e no desenvolvimento integral da criança. Essas são as principais considerações do nosso trabalho. Obrigada! Diante do exposto, analisamos que a inteligência artificial, se bem utilizada, pode transformar positivamente as práticas pedagógicas. No entanto, enfrentamos riscos reais, especialmente se seu uso for conduzido sem reflexão crítica. A IA tem sim um grande potencial, podendo se adaptar ao ritmo e às necessidades de cada criança. Ela também pode apoiar os educadores, oferecendo dados, sugestões e recursos que otimizam o planejamento pedagógico. Contudo, é importante reconhecer as suas limitações. A IA não substitui a escuta sensível, o olhar atento, a intuição pedagógica, a empatia, o ser ético, que só o professor pode ser. A tecnologia, por mais avançada que seja, não substitui o educador, pois ela não compreende o contexto emocional, ela não forma vínculos, não constrói afetos. Este estudo evidencia que a IA pode ser uma aliada poderosa, com mediação humana qualificada e com finalidades pedagógicas claras e éticas. Para isso, são necessárias 3 frentes essenciais:
formação continuada e específica para os docentes. Os professores precisam compreender o funcionamento básico dessa tecnologia para integrá-las de forma significativa às práticas pedagógicas. Deve haver discussões éticas constantes sobre os limites e usos da IA. A proteção da infância deve ser prioridade absoluta. Deve haver participação ativa de pedagogos e especialistas na criação dessas ferramentas. Não podemos deixar que as tecnologias para infâncias sejam produzidas apenas por programadores ou empresas do mercado. É necessário que os saberes da educação estejam presentes desde o início do processo de desenvolvimento. A educação infantil é, antes de tudo, um espaço de humanização, de cuidado, de descoberta de si e do outro. A IA, nesse contexto, não pode reduzir a criança a dados ou a padrões de comportamentos previsíveis. Ela deve ampliar possibilidades, nunca aprisionar. Se for usada, que seja como uma ferramenta de liberdade, criatividade e escuta, nunca de automatização, vigilância ou padronização. Finalizamos agradecendo à banca pela atenção e pelo diálogo e reforçamos: o futuro da educação depende mais do que da tecnologia. Ela depende da capacidade de refletir, escolher e cuidar do que realmente importa: as crianças.